você, alô você. Quero começar logo, né? Quero começar logo, né? Vamos lá, joga duro, joga duro. Alô você. Alô você, alô você. Aí, ó, Delta Gabriel, né? Você quer jogar duro, né? Você quer jogar duro, é o preto. Tô jogando muito duro. Perceba bem que hoje eu recebi uma mensagem da aluna falando: professor, você está pegando muito pesado. Será que a gente que faz prova pra gente tem como a gente conseguir acompanhar as aulas? Perceba que eu realmente estou jogando pesado. Vou jogar um pouquinho mais leve semana que vem, beleza? Porque que acontece? Eu me empolgo, né? E aí eu venho trazendo, alô saber mais direito. Saber mais direito, eu quero saber o seguinte: ainda tem vaga para o nosso aulão premonição. Eu quero logo que esse edital de Pernambuco saia, saber? Saber? Eu quero saber o seguinte: você ainda tem vaga ainda, primeiro lote ainda, saber? Bacana. Saber? Eu quero saber o seguinte: ainda tem vaga lá para o nosso aulão de Goiânia, primeiro lote. Aulão de Goiânia, tem vaga ainda na transmissão online? Tem, né? Bacana, legal, bacana. Perceba bem, né? Perceba bem. Crime de hermenêutica. Joga duro, né? Crime de hermenêutica, é o preto, né? Bacana aqui para jogar duro. Legal, bacana então. Passando o carrinho, né? Vou desenhar. Saber mais direito vai estar no aulão. Quem? Aulão dia quanto? Que aulão é esse aí? Dia 16 de abril? Não tô nesse aulão não. Tô não. Até então eu não estou sabendo, né? Vamos lá então. Legal, passo o carrinho, né? Bacana. Legal então. Segura as mensagens então. Segura as mensagens para eu começar. Beleza? Segura as mensagens para eu começar. Bacana? Tranquilo? Legal? Convida os amigos podem convidar. Agora não pode ficar mensagem, senão vai travar. Legal? Professor top de linha, bacana, tamo juntos. Legal então. Perceba bem, fui seu colega na PCDF. Pô, quem é o colega aqui? Atalaia, o meu colega na PCDF. Pô, não dá pra ver a foto. Sem mensagem para não travar. Legal. Legal, né? Boa noite, a professora Cláudia tá na área, né? Olha, vamos assistir depois lá o aluno da professora Cláudia, né? Vai ser lá depois lá no portal F3, né? Me parece que é de 22 horas, me parece. Depois sai daqui, vai correndo lá. Bacana? Legal, então. Perceba bem, eu vou voltar agora, tá? Eu vou voltar, não é isso? Ao início da nossa história republicana. Eu volto lá no início da República. Perceba bem que eu volto ao ano de 1896. Eu vou começar a desenhar. Ano de 1896, tá? Ali, né? Já ali no início da República. Então eu volto, né, ao início da República. Perceba bem. Local do estado, eu aponto Rio Grande do Sul. Local do estado, no local do Brasil, melhor dizendo, eu aponto Rio Grande do Sul. Perceba que nessa época da República, né? República Velha, né? Perceba que nessa época da República, os governadores eram chamados de presidente. O governador ele era chamado de presidente. E o presidente, né? Governador lá do Rio Grande do Sul, ele editou uma lei estadual, tá? E essa lei estadual, a temática dessa lei era uma temática processual, porque essa época o governador ele poderia legislar sobre matéria processual. Eu estou, né? Lá em 1896. Bacana? Tô lá. Bacana. Então esse presidente governador, não é isso? Lá do Rio Grande do Sul, editou uma lei estadual, bacana, com a temática processual, dizendo o seguinte, tratando do tribunal do júri, jogando duro, tratando do tribunal do júri. Ele falou o seguinte, olha, a partir de agora, no procedimento do júri,
não vai ser mais possível esse lance de voto sigiloso. E outra coisa também, ele diz o seguinte, também não vai ser possível a recusa de jurados, né? A recusa de jurados livremente. Ele diz o seguinte, ele criou restrições, inclusive, à recusa de jurados. Olha aqui, criou restrições em relação à recusa de jurados e ainda falou o seguinte, não há que se falar em voto sigiloso, o voto agora é aberto. Então, ele, no procedimento do júri, através de uma lei estadual, ele entendeu que deveria mudar o procedimento. Voto aberto, né? Todo mundo ia saber quem votou, e perceba bem que não haveria possibilidade aí lá da questão. Ele criou também impeditivo, né? Restrições acerca da recusa de jurados. Legal? Criou algumas restrições. Bacana. Pois bem, o que aconteceu? Perceba que a Constituição, nessa época, ela era contrária a esse pensamento desse presidente, digo, governador, né? O nome dele era Júlio Prats Castilho, né? Júlio Prats Castilho era o governador, chamado de presidente, lá do Rio Grande do Sul. A Constituição dizia que o voto era secreto, dizia lá que era possível aí, de forma livre, a recusa dos jurados, tá certo? E esse governador estabeleceu essa lei contrária à Constituição. Pois bem, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Perceba bem que à época, o juiz de direito Alcides Mendonça Lima era o presidente do júri. E ao abrir a sessão do júri, ele falou o seguinte, peraí, que lei é essa aqui? Que o voto agora tem que ser aberto? Né? Não é mais a questão lá do voto secreto, do tribunal do júri, né? Veja que a Constituição fala que o voto é secreto, aqui a lei está falando que o voto é aberto, e outra coisa, criando restrições acerca da possibilidade de recusa de jurados. Como assim? Perceba bem que esse juiz ele fez o seguinte, olha, eu não vou aplicar esses dispositivos. Eu não vou aplicar esses dispositivos porque eu considero esses dispositivos inconstitucionais. O juiz deixou de aplicar os dispositivos da lei estadual por considerar inconstitucional. Bacana? Então, perceba bem que o juiz Alcides Mendonça, que era o presidente do júri, não aplicou os dois dispositivos na constância da lei lá foi elaborada, né, lá pelo presidente, né, entre aspas, pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, né, pelo Júlio Prats. Esse fato chegou ao conhecimento do Júlio Prats, presidente. Ele ficou muito, na linguagem carioquês, ele ficou muito bolado, beleza? Ele ficou muito bolado com essa informação. Eu pergunto para vocês, estão me recebendo? Só para dizer que sim, só para eu saber que vocês estão me recebendo, estão acompanhando. Beleza? Tranquilo? Bacana. Segura então, por favor, segura. Né? Que o pessoal, eu gosto que o pessoal me acompanha. Eles são comportados, eles, né? Segura então. Segura que a gente está jogando duro. Eu estou desenhando. Então perceba o seguinte, segura as mensagens, né? Dá uma segurada. Então perceba o seguinte, o governador, né, o Júlio Prats, ele ficou muito bolado. Que isso, o juiz não aplicou a lei, né, o dispositivo lá que eu falei, que não era possível aí o voto sigiloso, né? Eu estabeleci na lei também que restrições em relação à recusa de juízes, de jurados, ele não aplicou esses dois dispositivos. Esse juiz, ele não praticou ato de ofício. Esse juiz, ele cometeu, foi crime de prevaricação. Por não aplicar a lei, por considerar inconstitucional, ele levou esse fato ao Procurador-Geral de Justiça. Travou? Sim ou não? Como é que tá? Recebendo ou não? Travou? Bacana. Então segura, por favor, segura. Legal, segura.
Segura a mensagem. Segura então. Pois bem, perceba bem. Aí ele levou esse fato ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça entendeu pela propositura de uma ação penal. O Procurador-Geral de Justiça entendeu pela propositura de uma ação penal contra o juiz, pelo fato dele não ter aplicado a lei por considerar aqueles dispositivos inconstitucionais. Ele ofertou a denúncia, né, com a tipificação do crime de prevaricação. Pois bem, o que aconteceu? E ele diz o seguinte, ó, prevaricação por quê? Porque o juiz praticou um ato contra a disposição expressa em lei. A lei, né, dizia que o voto deveria ser aberto, não é isso? Ele fez o procedimento do júri com voto fechado, né, sigiloso lá, escrutínio secreto, não é isso? E perceba bem, e ainda em relação à recusa de jurados, né, veja que existiam restrições no que se refere à recusa de jurados. Pois bem, então o juiz ele praticou um ato, né, o MP, ao propor denúncia, sustentou que o juiz praticou o crime de prevaricação, porque perceba que o juiz praticou um ato contra disposições expressas na lei. Qual lei? Aquela lei estadual, alô saber, estou jogando duro. Bacana? Deu para entender até agora? Legal? Deu para entender? Sim ou não? Vamos lá dar um retorno. Tá ok. Bacana então. Legal. 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 Pois bem, vou entrar na pedra de toque. Segura. Pois bem, o que aconteceu? O juiz foi condenado. E aí, esse juiz, ele constituiu um advogado. Esse advogado é conhecido de vocês, não é isso? Ainda mais daquela pessoa, né, que navega aí no mundo jurídico. Eis a figura de Rui Barbosa. Legal? Bacana? Eis a figura de Rui Barbosa. Rui Barbosa, né, assumiu aquela causa. Perceba que o juiz tinha sido condenado, e lá na época o tribunal local eles chamavam de superior tribunal, tá? Superior tribunal local, era assim que era chamado, agora se equivale TJ, né? Mas se chamava superior tribunal, beleza, para você entender, eu estou desenhando. Perceba, aí o que aconteceu, o Rui Barbosa lançou mão de um instrumento jurídico, tá certo? Época chamada de revisão criminal, era um instrumento jurídico cabível, legal? Antes que você comece a raciocinar com o processo penal atual, eu estou lá em 1896, quebra meu galho, né? Quebra meu galho. Você não pode, professor, revisão criminal. Não. Professor, não. Entenderam ou não? Eu estou em 1896, o instrumento jurídico lá era a revisão criminal. Pois bem, Rui Barbosa lançou mão desse instrumento jurídico, revisão criminal, tá? E levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, STF, lá em 1896. Legal? Bacana. E Rui Barbosa disse o seguinte, olha, esse fato, eu vou retornar um pouco, porque muito embora a ação penal tenha sido ofertada pelo crime de prevaricação, o tribunal, né, Supremo Tribunal na época, Superior Tribunal na época, né, lá no Rio Grande do Sul, ele condenou o juiz Alcides pela prática do crime então previsto, denominado de abuso de poder. Ou seja, o juiz, ele ao dar uma interpretação contrária à lei estadual, ele agiu com um excesso, né? Ele agiu além dos limites da possibilidade em que ele poderia agir. Legal? Então, perceba bem que ele foi condenado pelo crime de abuso de poder. Pois bem, Rui Barbosa lançou mão da revisão criminal, à época, era o instrumento jurídico esse, e Rui Barbosa alegou o seguinte, olha, essa questão de enquadrar um juiz no crime de abuso de poder, na época tinha esse crime lá, porque o juiz deu uma interpretação contrária
a literalidade da lei, porque o juiz, na sua autonomia e independência, deu uma interpretação contrária à literalidade da lei, o tribunal, na verdade, ele está criando um crime. Ele está criando um crime em decorrência da interpretação do juiz, ele está criando um crime de hermenêutica. Rui Barbosa falou. Crime de hermenêutica. O que é um crime de hermenêutica? É a tentativa de você considerar típica ou de você usar a analogia em Malamparte para enquadrar a conduta de um magistrado em um tipo legal. Ou seja, você quer criminalizar a conduta de um magistrado por ele ter dado uma interpretação jurídica, por ele ter lançado mão da sua autonomia e independência. Isso eu vou chamar de crime de hermenêutica. E o STF, à época, analisando o caso, o STF entendeu que o juiz, olha só, 1896, o juiz é independente, o juiz tem autonomia, então não há que se falar em crime de hermenêutica. Legal, então diversos julgados do STJ hoje ainda se refere ao crime de hermenêutica, dizendo, olha, não há que se falar em crime de hermenêutica. Quando você tem uma reprovabilidade, por exemplo, de uma conduta de um juiz, porque ele decidiu dentro do princípio da livre convicção. E o STJ está sempre repugnando, não há que se falar em crime de hermenêutica. Então, crime de hermenêutica é isso. É você criminalizar uma conduta, né? Tentar forçar, tentar jogar num abuso de autoridade, tentar jogar em um tipo legal, uma conduta de um juiz que decidiu contrário a uma determinada norma, você jogar para tentar, né, enquadrar essa conduta em um tipo legal. Né? Você está criando um crime de hermenêutica. Então perceba bem, questão top para cair numa segunda fase magistratura, eu jogo duro. Questão top para cair numa prova de promotor de justiça e também para cair na prova de delegado de polícia. Eu vou dizer por quê. Bem, perceba bem que foi muito interessante essa decisão do STF, porque o STF, ele absolveu, não é isso? O STF, ele absolveu o juiz Alcides, entendendo que o juiz tem a sua autonomia, que o juiz tem a sua independência, não há que se falar em crime de hermenêutica. Porém, o STF não entrou na questão da constitucionalidade ou não da lei. Muito interessante essa decisão. Quanto à constitucionalidade, ele nada falou. Então, você na resposta da prova, você vai trabalhar duro. Sabe por quê? Você vai jogar duro? Você vai jogar duro porque você já vai até falar para o examinador, eis aí o Brasil iniciando um controle difuso de constitucionalidade. Em 1896, o juiz, a praticar aquele ato, ele exerceu um controle difuso de constitucionalidade, incidente tanto, né? Deixou de aplicar porque entendeu inconstitucional. Você ainda vai mostrar para o examinador, olha aí, ó, o Brasil iniciando um controle difuso de constitucionalidade em 1896. Você pega esse caso, carrinho por trás, você está falando do crime de hermenêutica, está respondendo, chama o examinador aqui, eu conheço controle de constitucionalidade difuso. Olha aqui iniciando, ó. Entendeu ou não? Até numa prova de constitucional, tu pode citar um caso desse e falar aqui, ó, caso concreto, ó, o juiz deixando de aplicar. Então o STF, quando entendeu que o juiz tem a sua autonomia, que o juiz tem a sua independência, até mesmo para deixar de aplicar uma lei que ele considera inconstitucional, o STF ele já estava reconhecendo a existência do controle difuso de constitucionalidade. Eu joguei duro. Joguei duro com você agora. Entendeu ou não? Entendeu como eu vim desenhando? É o preto. Né? Né? Eu comecei a dar o carrinho, que ele ainda está no ar, ele vai cair ainda, segura. Entendeu ou não? De repente está pesado para alguns alunos, mas para quem já está no ritmo de estudo, né? Entenderam ou não? Desenhei, estou começando a dar o carrinho. Comecei a mostrar para o examinador que eu conheço controle de constitucionalidade, tanto concentrado e difuso, e eu conheço a diferença entre os controles. Né? E olha só, ainda você pode falar, olha só um caso concreto, o juiz deixou de aplicar a lei.
Olha aí o início do controle difuso. O Brasil aplicando controle difuso na época da República. Você chama e mostra para ele aqui, não, irmão, aqui é delante focado, respeita. Na humildade. Na humildade, mas respeita que é delante focado e eu estou respondendo minha prova. Sou bobo. Jogou lá crime de hermenêutica, chamei no Rui Barbosa, né? Vou trabalhando, né? Ah, professor, na hora eu não lembrei do Estado do Brasil. Legal, fala foi um Estado do Brasil na época da República. Enfim, que o governador, chamado de presidente, ou governador só, editou uma lei estadual que era inconstitucional. Aí tá lá o Rui Barbosa, se não lembrar, fala um advogado muito conhecido no Brasil. Mas fala o Rui Barbosa você não vai esquecer. E ele falou o seguinte, o tribunal está criando um crime de hermenêutica. Está usando analogia em Marlon Parten, ofensa ao princípio da reserva legal. Ele argumentou isso e o STF reconheceu. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Pois bem, o que é que eu tenho que falar com vocês? Eu fico empolgado. Cadê minhas marcações? O que eu vou chamar sua atenção agora? Eu vou chamar sua atenção para o seguinte ponto. Você vai também na sua resposta chamar súmula vinculante. Aí agora você já está aqui. Você falou lá e tal, explicou, e ainda você está respondendo. Aí você chama súmula vinculante. Súmula vinculante, reforma judiciária. Perceba bem que na reforma do judiciário, a súmula vinculante, o juiz fica aqui meio que preso. Fica meio preso. Porque ele é obrigado a seguir precedentes, né? Olha aí a possibilidade de reclamação ao STF, descumprimento, não é isso? O descumprimento da súmula vinculante, né? Da orientação, reclamação ao STF. O juiz fica meio que preso, então a doutrina fala, olha só, olha aí uma manifestação, né? Parece uma manifestação aí do crime de hermenêutica, a doutrina criticando. Quer dizer que agora que o juiz tem que ficar preso, o juiz tem sua autonomia e independência. Perceba que na emenda constitucional 45, na emenda constitucional 45, chegou-se a discutir na possibilidade do juiz que dá um entendimento contrário à súmula vinculante, na possibilidade dele responder por crime de responsabilidade. Como que ele vai responder por crime de responsabilidade? Na verdade, você está criando um crime de hermenêutica. Entenderam ou não? Então, rolou essa discussão em relação à súmula vinculante lá da emenda constitucional 45. Né? Aí, se quiser dar uma floreada, chama, né? Fala que a doutrina critica essa questão do juiz ficar preso, né? Autonomia e independência. Veja que essa questão de crime de hermenêutica é ligada à autonomia e independência. Crime de hermenêutica de um lado, autonomia e independência do outro. Entendeu ou não? Deixa eu beber uma água aqui. Pois bem, o que eu quero chamar a sua atenção? Perceba bem, você tem, né, essa questão da reclamação que você pode trabalhar. E aí, existe um ponto muito importante. Se eu fosse examinador, eu cobrava uma questão envolvendo crime de hermenêutica numa prova de delegado de polícia. Sabe por que eu cobraria? Porque duas pessoas têm poder decisório. O delegado, num primeiro momento, não é isso? É um juízo antecipado, né? É o primeiro entre aspas, é o primeiro juiz do caso, né? É o delegado que tem o primeiro contato. Veja bem, olha que interessante. Aí você tem um delegado de polícia que foi apresentada uma situação para ele, foi apresentar um delegado de polícia, uma situação flagrancial. Não, supostamente flagrancial. Aí o delegado entendeu pela não lavratura do flagrante, porque ele deu a interpretação jurídica dele, ele fundamentou para isso. E aí você vê isso, Todos falam assim, olha, o delegado não lavrou flagrante, cometeu prevaricação. Prevaricação, você tem dolo específico. Ele deixa de praticar ato de ofício para atender sentimento pessoal.
O delegado, quando ele deixou de lavrar um flagrante, né? Se ele deixou de lavrar o flagrante para atender um sentimento pessoal, aí ele cometeu prevaricação. Se ele deixou de lavrar um flagrante porque solicitou, não é isso? Ou aceitou determinada quantia, aí ele cometeu um crime de corrupção passiva. Se ele deixou de lavrar um flagrante, né? Porque ele exigiu um dinheiro, né? Exigiu um dinheiro lá da vítima, não é isso? Para deixar de lavrar o flagrante, aí você tem a concussão, correto? Agora, quando o delegado deixa de lavrar o flagrante, porque ele entende, né? Com fundamento jurídico, por exemplo, eu diria, o delegado, né? Muito embora você tenha corrente contrária nesse sentido, mas o delegado reconhecendo o princípio da insignificância, eu entendo que o delegado pode reconhecer. Você tem decisão do STJ entendendo que não, mas tudo bem. Mas no meu entendimento, como também pensa o professor Kleber Masson, ele pode fazer um juízo de tipicidade. Eu entendo que o delegado pode se aplicar o princípio da insignificância. Veja então que o delegado ele deixa de lavar o flagrante porque ele entende pela aplicabilidade do princípio da insignificância, exclusão da tipicidade material, chamada por Zaffaroni de tipicidade penal, e aí ele deixa de lavrar o flagrante. Veja que ele tem um fundamento jurídico. Aí você vai querer jogar o delegado lá na prevaricação, você está criando um crime de hermenêutica. Crime por você criando uma conduta, criminalizando uma conduta do delegado, porque ele tem uma interpretação jurídica, de repente, né, diversa do que está, né, diversa de repente uma corrente doutrinária, entenderam ou não? Então, eu acho que dá para mutatis mutandis, dá para jogar essa questão de crime de hermenêutica numa prova de delegado, não é isso? E você trabalhar esse contexto também, tá certo? É claro que esse exemplo de crime de hermenêutica é ligado, tá? É ligado à magistratura, não é isso? É ligado à magistratura. Perceba bem, o exemplo é da magistratura, tá? Essa questão do crime de hermenêutica é ligado à autonomia e independência do juiz de direito, tá certo? O juiz de direito ele tem a sua autonomia, tem a sua independência. Eu sempre falo isso. Eu respeito muito a decisão de um juiz. Eu respeito. Por quê? Porque o delegado também tem sua autonomia e independência. Então perceba bem, quando eu entendo que é uma situação flagrancial, eu lavro o flagrante e depois tomo conhecimento que o juiz entendeu por algum aspecto lá que o flagrante foi legal, venha relaxar o flagrante que eu lavrei. Perceba que o meu trabalho acaba quando, né, realiza a comunicação do flagrante. Aí é com o juiz. Se ele entendeu que vai relaxar, é com ele. Se ele entendeu que vai dar liberdade provisória, é com o juiz. Eu não posso ficar criticando decisão judicial. O juiz tem a sua independência. O juiz tem a sua autonomia. Em homenagem ao princípio da independência, em homenagem ao princípio da livre convicção do juiz, né? Em homenagem ao princípio aí da autonomia do juiz. Eu não tenho que ficar criticando na figura de delegado, criticando decisão judicial. Como o juiz também não pode me mandar eu lavrar um flagrante, né? Veja bem, ele não pode me forçar a lavrar uma situação flagrancial. Se eu entender que não há elementos para isso, veja que não há. Ele pode mandar, sim, instaurar um inquérito policial, requisitar a instauração de inquérito. Agora, me obrigar a lavrar auto de prisão em flagrante? Entendo que não. Eu tenho minha autonomia. O juiz não pode entender, o delegado, isso aí é flagrante. Não, eu tenho minha autonomia. Né? A mesma coisa no Ministério Público. O Ministério Público pode pedir para requisitar instauração de inquérito mediante portaria. Agora, ele não pode pedir uma instauração de inquérito mediante auto de prisão em flagrante. Ô delegado, prende esse cara em flagrante aí, lava o flagrante para mim, negativo. Negativo, né? Eu vou analisar, se eu entender que é uma situação flagrancial, claro que eu vou lavrar. Agora, se eu entender que não, vou fundamentar porque eu não lavrei, tá certo? Então, veja se o delegado entende que não deve lavrar o flagrante, necessariamente tem que fundamentar o seu ato, né? Não pode, não vou lavrar, né? Não é isso. Tem que fundamentar, tem que ter fundamento jurídico, né? Veja que a Lei 12.830 foi trabalhar lá na questão do ato de indiciamento do delegado de polícia, né? Diz que o ato deve ser o quê? Fundamentado. Não é isso? Não diz lá? Parágrafo 3º lá, do artigo 1º, salvo engano, diz que o ato deve ser fundamentado. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado, né? Essa questão do delegado não lavrar o auto de prisão flagrante, você tem que ver o fundamento. Não lavrou porque foi atender uma satisfação pessoal, interesse pessoal, prevaricação. Não lavrou porque solicitou, né? Ou aceitou aquela grana, né? Grana, corrupção passiva.
Não lavrou o flagrante porque exigiu, né? Não lavrou o flagrante porque exigiu, aí o cara pagou, concussão. Legal? Não lavrou porque entendeu, né, seus fundamentos jurídicos, fundamentou, entendeu pela não aplicabilidade, né, entendeu pela aplicabilidade, princípio da insignificância, ele fundamentou essa decisão, ele tem fundamento jurídico. Fato atípico. Fato atípico. É complicado porque a gente tem algumas resistências em relação a isso, né? Não raro, delegados de polícias estão sendo submetidos a procedimentos nas corregedorias por não ter lavrado um auto de prisão em flagrante com fundamento notório jurídico. E ele está lá, sendo questionado. Alguns entendem até na possibilidade de crime de prevaricação, data máxima venda, crime de prevaricação tem que dar dolo específico, eu expliquei. Então a gente enfrenta isso, mas você tem que homenagear o princípio da independência e da autonomia do delegado de polícia. Eu jogo duro, bacana. Então, crime de hermenêutica, voltando lá, né, é você tentar criminalizar a conduta de um juiz quando ele entende, né, pela não aplicabilidade, pela uma questão de interpretação jurídica. É você, né, como ocorreu lá em 1896, na República Velha ainda, né, em que o juiz Alcides passou aí pela instrução processual, foi condenado, inclusive, por ter realizado já inicialmente um controle difuso de constitucionalidade. Entenderam ou não? Quando eu venho de preto, mereci o preto. Essa sim, crime de hermenêutica. Né? O que se denomina crime de hermenêutica? Não é isso? É você tentar criminalizar uma conduta, né, de alguém que tem uma autonomia e independência, quando essa pessoa dá uma decisão contrária ao dispositivo de lei, mas ela dá essa decisão com fundamentos jurídicos, porque ela entende que, vamos supor, ela entende que essa lei está contrária à Constituição, e ela fundamentou. Aí você vai querer jogar no chamado, lá no crime na época, de abuso de poder, prevaricação, se analogia em malampartem. Isso aí, na verdade, criando um crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica. E aí eu peguei, desenhei, joguei aqui na figura do delegado também, que a gente pode trabalhar isso. Entenderam ou não? É isso. Bacana? Foi pesada a aula. Pesada a aula. A gente fechou. Tranquilo, já foi. Já foi. Bacana, tranquilo. Vamos voltar, tranquilo aí. Pessoal, é isso. Legal? Crime de hermenêutica. É caveira, né? Então, se cai na prova, se alguém vem questionar, né, pode vir. É mais uma, assim, eu vou falar a verdade, é uma questão linda para uma prova oral, uma prova discursiva da magistratura, né, para saber se realmente, o aluno ele está preparado, né, para ser magistrado. A hora que o cara vai para uma prova de magistratura, ele não sabe que é um crime de hermenêutica, né? Veja a hermenêutica, né? O juiz está sempre aplicando ali, o delegado de polícia também, né? Por ocasião aí, de uma apreciação, de um possível auto-prisão em flagrante, ele tem que apreciar a lei, se vai aplicar ou não vai, entenderam ou não? Então a gente veio desenhando, eu chamei lá, né? Onde nasceu, né? Essa denominação, não é isso? Chamei lá na República Velha, vim desenhando, falei, disse a historinha, falei quem utilizou esse termo, né, Rui Barbosa. Prova oral, pessoal. O cara te pergunta o que é crime de hermenêutica, tu começa com Rui Barbosa, o examinador já vai começar a levantar a perna. Porque ele está sabendo que você está vindo aqui na canela dele. Excelência, com todo respeito, eu queria retornar agora, né, a 1896, na República Velha. Né? Ele não perguntou, agora vai ter que esperar você chegar, né, até 2016. Ele vai ter que, agora você vai usar o tempo dele, né? Você vai falar, né, República Velha, uma lei estadual foi declarada no controle. Aí você fala, no controle, inclusive, excelência, difuso de constitucionalidade. Eu diria difuso porque, veja bem, foi um caso concreto, o juiz deixou de aplicar uma lei. E perceba bem que o presidente, né, que é o considerado, e na época, excelência, eu quero alertar a vossa excelência, que na época o governador era chamado de presidente, né, presidente lá do Rio Grande do Sul, com todo o respeito. Perceba que ele levou o caso ao Procurador-Geral de Justiça, né, bolado, não vai falar bolado, né? Muito aí, contrário com essa decisão do juiz. O Procurador-Geral de Justiça, ele entrou com uma ação penal
por crime de prevaricação. O juiz ele foi condenado por um outro tipo penal, que na época existia, que era o abuso de poder. Você está gastando o tempo dele, ele está te olhando, que ele vai ter que esperar você chegar, tá certo? Então, excelência, veja que aí entrou a figura de Rui Barbosa, você colocou a chuteira e você já começou a dar na perna. E aí, excelência, na humildade, Rui Barbosa considerou que essa questão de forçar, de querer jogar a conduta do juiz a um tipo legal, né? Porque o juiz deu uma interpretação diversa, né? Do texto legal, né? Do que está ali expresso em lei, por considerar inconstitucional, na verdade está se forçando, você está criando aí um crime de hermenêutica. Então, é isso que eu queria falar para você, né? Que o crime de hermenêutica seria isso. É você tentar criminalizar uma conduta quando aquele que tem autonomia e independência lança a mão dessas prerrogativas, né? No sentido aí de dar sua decisão com imparcialidade, com tranquilidade. Eu vou jogar duro assim lá em Goiânia, eu não estou brincando. Minha aula de inquérito policial vai ser nesse nível aí, né? Jurisprudência batendo. Aí, excelência, eu volto aqui, né? Você falou do Alon para Vossa Excelência, já vai falar já com as adelantes focados lá, ele vai falando. Aí você volta, e aí você fala para ele, né? Crime de hermenêutica. Inclusive, excelência, agora voltando aqui para o ano de 2016, 2014, 2015, quero falar para Vossa Excelência aí, logo que a emenda constitucional, você volta lá para 2004, né? Logo no início aí, da reforma judiciária, foi proposta a emenda constitucional 45, a qual foi aprovada. A doutrina criticou muito a questão da súmula vinculante. Ele vai ter que esperar, né? E você falando. E olha que na súmula vinculante chegaram a questionar a possibilidade de atribuir ao juiz um crime de responsabilidade quando ele der uma decisão contrária à súmula vinculante. Eis aí também, né? Só uma manifestação do crime de hermenêutica. Entendeu não? Né? Aí depois você olha para a cara dele assim e fala, aqui é adelante focado, né? Vem com essa de crime de hermenêutica para cá não. Tranquilo, pessoal? É isso. Bacana? Crime de hermenêutica. A palavra agora é com vocês aí. Valeu. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho o que vocês estão falando aí. Essa foi pesada, né? Bacana. Vamos lá. Foi top. Valeu, Delta. É o Zuca Vírus, né? Zuca Vírus. O cara Zuca, pá. Bacana. Legal. Bacana. Deu para desenhar aí no seu Zuquiderno. Seu Zuquiderno já tem a ponte de prata qualificada. Seu Zuquiderno já tem o crime de hermenêutica. Seu Zuquiderno tem tudo, né? Tem direito penal subterrâneo, tem a síndrome de Alice, tem a síndrome de Estocolmo, tem a figura do juiz sem rosto. Né? Professor, eu olho em tantos livros e não vejo nada disso. Porque aqui a gente joga duro, né? Não vai achar. Não vai achar, né? É só para quem tem um Zuquiderno, né? Sai de uma prova da magistratura, vai cair lá crime de hermenêutica, você vai falar, professor, era o que eu precisava. Aí você vai lembrar da gente, né? Síndrome do Zuc. Vou mandar uma dessa aí. Primeira vez que participo, uma aula toda, adorei. Colega, e aí eu te convido a visitar o YouTube, né? Canal Alexandre Lino. Alexandre Lino é um amigo meu. Aí eu estou autorizando ele colocar os vídeos lá no canal dele. Vai lá porque o teu Zuquiderno só tem uma folha, hein? Tem uma galera aí que tem 100 folhas já. Lá do Zuquiderno. Coloca o nome do senhor lá. Assisti a aula do Zuc Fera, bacana. Sou atrasada na rede. Não, mas dá tempo. Alexandre Lino. Tem diversas aulas minhas lá. Família aumentando, hein, prof? Tá aumentando? A galera aí. Ansioso para jogar duro em Goiânia sexta que vem. Vamos jogar duro lá, né? Jogar nesse nível aí mesmo. Bacana. Renata Abreu. Valeu, Renata. Bacana. Legal. Alexandre Lino é o canal lá, né? Então, o que você vai fazer? Meus seguidores que me seguem direto, vocês estão... É o seguinte, já vou logo falando. Eu não vou pedir, não. Eu vou determinar. Vocês estão aí
é com a obrigatoriedade de assistir essa aula lá de inquérito, para deixar o Zuckerberg do jeito que eu quero. Você tem que assistir aquela parada lá. Faz sua inscrição, dá o seu jeito. Quem tem aí o Zuckerberg, né? As pessoas estão falando, pô, professor, o que é esse negócio de Zuckerberg? Na verdade, os alunos que inventaram, né? Eu apenas... eu fico aqui achando é graça. Então, você tem Zuckerberg, você tem Zucavírus, né? Ah, o aluno hoje colocou uma coisa muito interessante. Você sabia que tem a Zucdidática? Zucdidática. Qual é a Zucdidática? Ele falou o seguinte, professor, sabe como é que é a Zucdidática? Eu falei, não. Como é que é a Zucdidática? Desenho, 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 carrinho por trás. O aluno falou assim. Eu falei, como é que é ele? Desenho, 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 carrinho por trás. É, né? Você constrói, né? O examinador perguntou o instituto, você vai construir, vai dizer onde está, né? Pá. Aí você vem, né? Ele está sentindo que tu está chegando perto. Aí você vem, pá, desenhou, tu dá um carrinho. Falar aqui não, irmão. Não é isso? Você vai, né? Primeiro você tem que ser malandro. O que você vai fazer? Te perguntou, dá aquela que... caramba, crime de hermenêutica. Aí tem que falar, poxa, eu sabia isso. Aí faz aquela cara de triste. Examinador, convida o senhor a visitar o ano de 1896, convido o senhor para vir comigo. Perceba bem, aí você começa. A hora que você fala assim, o ano de 1896, ele vai falar, putz, vai matar a questão. Aí você vem, né? Calma, agora deixa eu desenhar. Aí você vem, pá, vem desenhando. Ele não vai poder correr, não te perguntou? É o seu direito de repetir, né? Você faz aquela carinha triste. O que é um crime de hermenêutica? Tu fala, poxa, eu lembrava disso. Examinador, convida o senhor, né, a visitar comigo o ano de 1896. Aí, meu irmão, você vem desenhando. É isso? Quando chegar no Rui Barbosa, tua perna já está embaixo. Quando falar assim, Rui Barbosa, ele vai levantar o pé. Vai falar, não dá mais, não, para. Aí tu fala, não, agora deixa eu falar. Aí você vem por trás, irmão, e levanta. Claro, isso é uma brincadeira, né? Claro, respeita muito aí os examinadores. Isso é uma brincadeira que a gente faz aqui. Respeitar sempre, né? Mas mostrar lá com o seu conhecimento, né? Mostrar que você está jogando duro. Não inventa, também tem macete, né? Também não vai ficar, que eu sei, não, calma, dá aquela, né? Caramba, né? Pra ele, pô, caramba, ele fez uma força para lembrar dessa, né? Pô, vou fazer uma pergunta mais suave para ele na próxima. Entendeu? Não, tem que dar uma de coitado. Você não pode falar, esse eu sei não, meu irmão. Calma, né? Perguntou, dá uma respirada, ó. Essa aí, um minuto, deixa eu ver. Tentar recordar aqui, ó, 1 minuto. Vossa Excelência, né? Aí você dá, né? Como quem fez um trabalho, como quem se esforçou, para buscar. Como quem leu, quem estudou e se esforçou. Estou ali esforçando, ele vai ver, olha só, está se esforçando. Caramba, lá, ele se esforçando. Né? E você, que nada, você já está aqui. Mas você tem que fazer. Você não vai ficar, né? Te perguntando, não, meu irmão. Eu vou perguntar outra, isso aí tu já entenderam, não? Faz um drama. Né? Aí tu pega o lápis. Aí tu começa o desenho, né? Aí depois tu carrinho por trás. Pessoal, vou nessa então, beleza? Hoje foi top, né? Gostaram aí? Crime de hermenêutica? Gostaram? Gostaram do crime de hermenêutica? Foi bacana, né? Bacana então. Valeu, galera. Pessoal do Rio, abril, tô aí. Alô, Saber Mais Direito. Alô, Saber, tem vaga ainda para o nosso aulão lá em Pernambuco? Tem vaga ainda no primeiro lote? Tem sim, bacana. Tem que entrar lá no site, né? Aulão Pernambuco. Vou saber, eu tô com compromisso, eu já até pedi a Deus para iluminar minha cabeça, porque eu vou chegar lá no Aulão Pernambuco um dia antes da prova. Eu vou querer, pelo menos, assim, para ele me indicar as questões que irão cair. Porque eu irei trabalhar essas questões um dia antes da prova. Tá certo? Eu vou fazer igual eu fiz aqui no DF, né? Vou jogar duro. Vou saber outra coisa que eu quero te perguntar. Aulão em Goiânia, para quem quer assistir online, tem vaga ainda? Sexta-feira que vem, que é inquérito policial à luz do STJ, STF. Tem vaga ainda aí? Tem, né? Entra lá no site Saber Mais Direito, pessoal. Bem, quem ainda não começou a me seguir, eu faço convite. Agora, quem já está me seguindo há um tempão, já tem um Zuckerberg bem caprichado com os 70%, 80% das minhas aulas, na verdade eu não estou fazendo um convite, eu estou determinando. Determinando, beleza? Eu quero o bem de vocês, eu quero constatar o sucesso de vocês,
que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, né? É claro que isso demanda estudos, a gente vai pesquisando, a gente pensa, olha, você pode perguntar o que vem a ser um crime de hermenêutica, né? Aí você vem aqui estudando e tal, para trazer para vocês. Porque você abre o livro de processo penal, não tem, né? Síndrome de Dom Casmurro, não tem nada disso, pessoal. Isso aí é só os top. Não que eu seja top. É questão de você buscar, né? Olha só, isso aqui é interessante, o cara pode perguntar e tal, estuda, né? Estuda, veja a origem e tal. Vem aqui e fala. Tudo é estudado. Você acha o quê? Que eu lembro de tudo? Não. Vou lá, estudo aqui minha folhinha mesmo. Na hora que eu queria falar em relação ao delegado, vocês perceberam, a minha folhinha sumiu aqui. Eu falei, mas o que eu ia falar e tal? Aí deu uma, né? Deu uma desenhada e voltou na mente. Entendeu? Então, é isso aí. Beleza? Só Delante Focado. Joga a hashtag aí pra gente. Joga aí, Delante Focado. Joga aí pra gente fechar. Hoje foi top. Luciano Tinoco chegando atrasado aí. Pega a retransmissão, hein? Você vai fazer magistratura, fica esperto. Você sabe o que é crime de hermenêutica? Luciano Tinoco tá estudando aí pra magistratura. Fica esperto, hein? Joga duro. Legal? Pega na retransmissão. Beleza? Pai e filho, pega na retransmissão lá. Hélio aí, pai e filho, pega na retransmissão. Não dá mole, hein? Crime de hermenêutica. Vamos lá, vamos lá em 1896. Chama, convida, né? Beleza? O jogo foi duro, hein? Preto, o jogo foi duro. Mas vai dar pra tu entender aí. Beleza, pessoal? Mete o adelante focado aí pra eu cortar aqui. Mete o adelante focado. Aí, perdi só uma pequena parte. Beleza. Então dá uma olhada lá de novo, lá no início. Vamos lá, mete o adelante focado aí pra ir embora. Ó, vamos lá. Quero ver encher a tela. Quero ver encher a tela.